Tudo começa no centro do campo de confronto. Um grupo de seres está diante do protagonista. Eles se preparam para enfrentar a criatura, e no começo dessa batalha, voltamos alguns dias atrás. O protagonista percebe que, de repente, renasceu em um novo mundo e possui um tipo de identificação eletrônica com informações de localização, nome e idade. Ele nota que esse mundo é muito semelhante à Terra, porém com uma tecnologia muito mais avançada do que o seu mundo anterior. Apesar de todo o progresso científico, os animais são dominantes neste planeta. Eles estão presentes em quase todas as áreas, inclusive nos conflitos. Os treinadores, responsáveis pelo adestramento dessas criaturas, têm poder político e militar determinados pela força do animal. Portanto, a única ambição do protagonista nesse novo mundo é se tornar o mais forte possível. Agora, o primeiro passo do nosso personagem será descobrir sua situação nesse novo mundo. Enquanto ele abre a porta, se depara com uma bela garota. Assim que a vê, a garota faz algumas piadas direcionadas ao protagonista. Observando sua presença, o protagonista suspeita que ela seja a irmã do usuário original do corpo. Enquanto ele admira a beleza da garota, nota um imenso flash de prata. Ela pensa que ele está olhando para seus seios e o ataca diretamente, causando uma dor intensa em seu estômago. É revelado que ela é uma treinadora de batalha chamada Shunning. Quando o protagonista pergunta o motivo de tanta agressividade, ela menciona todas as travessuras que ele já fez, como colocar cola no vaso sanitário, esconder sapatos e colocar wasabi na pasta de dente. O protagonista não a julga, mas ela diz que ele precisa ir rapidamente ao seu pet shop, onde várias pessoas o estão procurando, e ele precisa voltar ao local urgentemente. Ela entra em seu quarto e o protagonista entende que, apesar do antigo usuário ter sido desprezível, pelo menos deixou algo valioso para ele. Assim, ele se dirige ao pet shop no centro da cidade. Ao entrar, sente um aroma resultante de fezes de um tipo de cão lunar que está sujando toda a loja. Ele olha com desdém para o proprietário, mas no momento em que vai repreendê-lo, recebe um golpe que o arremessa pelo local. Ele questiona o rapaz e pergunta se ele se esqueceu do seu cliente, que está esperando há uma semana pelo retorno do garoto. O animal de retenção do rapaz sofreu muito devido à negligência de seu antigo dono. O protagonista tenta resolver a situação e percebe o quão desprezível era o antigo usuário do corpo. No entanto, o rapaz não o deixará sair tão facilmente e manda sua fera atacar. Com um gesto, a fera avança em direção ao protagonista. Ele pisca e Fera já está com suas presas em seu pescoço. Logo, o protagonista tenta negociar com o cara, sugere uma quantia para que o libere. Mas o brother não parece interessado. Ele decide testar sua habilidade no prota como vingança, e nesse momento um feixe de luz cai diante do nosso protagonista. Neste momento, tanto a fera quanto o seu domador parecem ter virado estátuas. De repente, um vínculo de contrato aparece. Nosso próprio imagina ser um vínculo com uma do cara ali. Porém, a licitação estava sendo feita com a loja, deixando o prota extremamente decepcionado. Um sistema de domesticação de animais é ativado devido ao vínculo com o pet shop, e uma enorme energia começa a percorrer sobre o seu corpo. A inteligência que está ligada a este domínio diz que o vínculo com a loja não pode sofrer nenhum tipo de dano. Nenhum ataque fará qualquer tipo de efeito, tanto à loja quanto ao vinculado a ela. Assim que o tempo é retomado, o humano ordena que seu cão dispare contra a criatura, acumulando toda a energia disponível. Com toda a frieza possível, o prota segura a boca do animal e pergunta à criatura se ela realmente teria coragem de destruir sua loja por completo. Ao encarar apenas ele, já consegue domar o animal. O prota olha para o arruaceiro e pergunta se ele tem algo a mais para dizer, e o cara obviamente diz que não. Mas o mais impressionante para ele é o fato do prota conseguir parar um ataque de grau super elevado somente com as suas mãos. Ele não tem outra reação a não ser sair correndo daquele local. Uma mensagem surge para o prota e pergunta se ele deseja restaurar o estado da loja. O prota obviamente confirma, e como se fosse mágica, tudo é posto em seu devido lugar. O prota vê um quarto, e ao abrir percebe que se trata de duas criaturas dormindo ali. O prota logo presume que se tratam de gaiolas para as criaturas, e o sistema explica que é uma área de cultivação para que as criaturas possam crescer. Depois disso, o nosso querido protagonista pergunta sobre o animal fazer suas necessidades ali. Porém, a inteligência diz que no estado de cultivação, eles não fazem nada disso. O prota percebe que as criaturas que estão no estabelecimento devem ter sido colocadas ali para serem cuidadas. E assim, libera uma missão para o nosso garoto, que é basicamente para domar um bicho até o nível 3.
O Prota percebe que a missão só foi passada a ele porque ele perguntou. Sendo assim, talvez não seja um sistema tão confiável, mas deixando isso de lado, ele decide pegar o Rato do Trovão por ter mais afinidade. Não fica claro se é algum tipo de habilidade ativa ou se é da natureza do rato, mas o Prota se amarra nisso. Uma mensagem surge, informando que o animal pode aprender diversas habilidades. Vai depender somente do jeito que o Prota treina seu super pet. Logo em seguida, a inteligência envia o Prota para a terra de cultivo a fim de treinar o pet. Um verme surge embaixo deles, resultando em sua queda em um bioma completamente diferente. Ao pousar no local, o Prota percebe finalmente ter chegado ao local de cultivo. Trata-se de um ambiente perfeito para treinar criaturas do estilo raio. No entanto, há algumas criaturas extremamente perigosas no local, dependendo da localização e profundidade em que a dupla se encontra. Enquanto o Prota conversa com o rato, a criatura mais forte da área aparece diante deles, e com um único golpe, os derrota. O Prota percebe que morreu, e por meio da inteligência, fica ciente de que está no limbo do espaço. Com um simples comando, ele decide reviver e retorna ao território de treinamento. Desta vez, o Prota estabelece um contrato temporário para fortalecer o vínculo com a criatura e decidem explorar a área. Enquanto caminham, o Prota nota a proximidade de um cavalo, parecendo ser uma oportunidade perfeita para treinar o ratinho. No entanto, ele percebe que o cavalo está excessivamente assustado, algo desproporcional ao perigo que ele representa, o que o leva a suspeitar que algo mais está acontecendo. De repente, um enorme verme se dirige ao cavalo, abatendo-o e se alimentando dele. Nesse momento, o Prota ordena que o ratinho ataque sem piedade. Mesmo com toda a sua brutalidade, o ratinho colide com a carapaça do animal e acaba morrendo de traumatismo craniano. Informa ao Prota que o ratinho infelizmente foi derrotado, mas aprendeu uma nova habilidade. O Prota o revive novamente. Dessa vez, o Prota instrui o rato a aproveitar seu tamanho e procurar brechas enquanto esquiva dos golpes. O Prota encontra uma abertura e instrui o rato a utilizar toda a energia disponível para atacar o enorme verme, causando-lhe um dano significativo. No entanto, o rato é novamente morto pela criatura. A Josie envia uma notificação ao Prota, e o ratinho é revivido mais uma vez, dando continuidade ao plano. Não importa quantas vezes ele morra, ele sempre irá reviver, graças a uma energia extremamente poderosa que emana dele. Uma mensagem informa que as habilidades do ratinho foram ampliadas significativamente, e ele utiliza toda a energia disponível para finalmente matar o verme à sua frente. O rato ganha uma quantidade considerável de experiência ao derrotar o monstro, mostrando que neste mundo não é tão fácil para as espécies de nível baixo. O Prota comemora a vitória do seu super pet Rato Troval e percebe que essa habilidade utilizada não pode ser usada indiscriminadamente devido à baixa estamina. Em um instante, um tremor abala a terra, pegando o Prota de surpresa. Antes que ele pudesse compreender a situação, várias criaturas parecidas com vermes estavam diante deles, lançando um ataque que atinge em cheio nossa querida dupla, causando ferimentos graves. O Prota pensa em desistir, pois esse verme adulto é muito mais forte do que os anteriores. No entanto, quando a criatura avança em sua direção, o rato, de alguma forma, tenta se levantar para o combate. Antes que o Prota percebesse, o rato já havia quebrado as presas da criatura gigante. O Prota reconhece a perseverança do rato em continuar lutando, e juntos, eles decidem enfrentar todos os oponentes, não importa o custo. Mais tarde, vemos que eles se encontram em um local diferente, acompanhados de sua criatura. O Prota tenta descansar um pouco, até que o rato sente uma energia incrível vinda da região, colocando o Prota em alerta. No entanto, o problema é muito maior do que ele imaginava. A criatura que sentiram era, na verdade, a própria região em que estavam. Isso faz com que eles recuem rapidamente. A criatura dispara um ácido altamente corrosivo, mas o Prota consegue desviar, acertando o chão e deixando um enorme buraco. Isso dá uma noção da imensa força do ácido. O rato, agora totalmente preparado, carrega suas energias e se prepara para mais um combate no dia seguinte. Na cena seguinte, vemos o Prota no meio de uma multidão de criaturas, concluindo uma missão.
O rato e o protagonista conseguiram realizar uma incrível fachada de limpar toda a região. O capítulo começa com o protagonista recebendo novamente uma mensagem. Desta vez, as habilidades do pet que ele está treinando atingem um nível muito raro. O Rato Trovão conseguiu aprender uma das 10 artes secretas do elemento raio. Vemos que tudo é categorizado por Hans, e a habilidade que ele possui é de um grau de dificuldade praticamente impossível de se obter. Porém, o rato passou pela morte tantas vezes que, devido a isso, entendeu todos os conceitos de seus ancestrais. O protagonista fica muito orgulhoso de seu amiguinho e decide retornar ao pet shop. Do outro lado do reino, vemos um holograma anunciar as rodadas preliminares dos torneios de pet. Aparentemente, quem ganhar essa competição terá o privilégio de entrar em uma equipe altamente experiente do exército. Porém, parece que essa gatinha teme não passar das preliminares. Ela relembra de possuir apenas o tigre dentes de sabre em estado máximo de vigor. Assim será extremamente difícil bater de frente com seu oponente. Dessa forma, não resta escolha a não ser buscar o seu ratinho, que até então era inútil. Ao chegar no pet shop, ela chama pelo nosso protagonista. Assim que ele aparece, ela informa que irá precisar retirar o seu animal. O protagonista cobra adiantado e parece estar mal com a situação, porém ela não entende sobre o que se trata. O protagonista vai em busca do nosso querido ratinho, e ao pegá-lo decide brincar com ele um pouco antes de finalmente se despedir do amiguinho, assim finalizando uma de suas missões com a transferência da jovem moça. Algumas opções são desbloqueadas para o protagonista, incluindo um tipo de loja virtual. Ele também recebe uma missão que é basicamente cuidar de um animal próprio. É nessa hora que ele percebe que pode se transformar em um domador de guerra. Explica que ele só precisa comprar uma poção do despertar. Ele tenta comprar no mesmo momento, mas não possui pontos suficientes. Ele percebe que o pagamento da garota resultou em apenas 1 ponto, e fica furioso por ter feito daquela criatura um monstro e ter recebido tão pouco. No dia do torneio, vemos que o tigre da jovem ainda está no bagaço. A criatura de seu oponente intimida todos. Esse é o poder do aluno chamado Zhang Xiao. Todos estão observando atentamente. Ela parece sem opções no momento, assim reluta em desistir. O jovem decide então acabar de uma vez por todas, utilizando o seu cérebro. Ele carrega o ataque e assim que ela vê a quantidade de poder, ela se rende instantaneamente. Um enorme escudo contém aquela explosão, e vemos que nada aconteceu à garota. O mestre no local a protege devido à rendição. E assim ele exige que a segunda luta comece logo. Ela olha para o seu querido ratinho, como ela poderia mandar o seu rato para a morte. Assim todos começam a insultar ela e o rataio, e ele começa a ficar extremamente irritado com todos. Tá prestes a desistir, o rataio se posiciona para lutar. Meus amigos, temos que admitir que o rataio tem coragem, deixando a todos admirados. Por vontade própria, o rataio decide lutar por ela, e seu oponente ordena aos cérebros que eliminem a criatura. O rataio começa a se acumular energia rapidamente, e uma das juízas já imagina o que está por vir. Sua dona manda o rataio se esquivar, e ele fica surpreso com a resposta dela, desviando de tudo o que pode. Podemos ver que seu adversário manda o cachorro mordê-lo. Nesse momento, a mestra USA um tipo de buff no rataio, fazendo com que ele desvie rapidamente. Todos ficam impressionados com o desempenho do camundongo, e nessa hora o rataio inicia seu ataque, acumulando energia mais uma vez. A examinadora tem certeza do que está por vir. O rataio lança um relâmpago diretamente na criatura, eliminando-a instantaneamente. O cara não consegue acreditar, e o estádio inteiro fica em silêncio. Todos estão apreensivos até que o narrador fica louco. O rataio passa de fase, e todos no estádio vibram. Ambos estão abismados por um rataio aprender um choque do trovão, uma habilidade incrível. Enquanto a nossa domadora descansa, ela tenta entender como o rataio ficou tão incrivelmente forte. Até que ela percebe, foi o pet shop. Ela não entende como alguém como Prota pode ser um especialista tão forte. Nesse momento, o próprio espirra, imaginando que alguém esteja falando dele. Voltando ao torneio, a plateia continua vibrante como nunca. Seu oponente se culpa por ter baixado a guarda, nunca imaginando que ela traria um animal tão fraco para algo tão importante. Pior ainda, se dependesse dela, seria isso mesmo. O aluno retira o seu cérebro e promete vingá-lo com todas as suas forças. Assim, ele invoca uma besta, agora gigantesca. Ele acredita que derrotou a gatinha. Ela invocou uma criatura com uma resistência absurda à eletricidade.
A gatinha já fica abalada psicologicamente, mas o nosso rataio já se coloca à disposição. Assim que o juiz dá início, o aluno USA todos os buffs disponíveis e se solidifica ao máximo. Ela se posiciona, e antes de dar a ordem ao rataio, ele parte para o ataque, partindo em direção ao golem, e o gigante tenta pisar nele. Porém, neste momento, nosso ratinho se multiplica e se torna 2. Todos ficam paralisados ao ver aquilo. O golem fica perdido. Enquanto isso, o rataio recorda todos os ensinamentos transmitidos por seu mestre. Agora, ele tem apenas uma ambição: perseguir os mais fracos, emitindo um choque trovejante diretamente no jogador. Após a queda da defesa, percebemos que ele foi salvo por pouco. E o árbitro determina que a ruiva é a vencedora desta rodada, enchendo-a de emoção. Agora, ela sente que sua dívida com o dono da loja de animais é eterna. Enquanto isso, o protagonista decide como conseguir a quantidade necessária para comprar a poção de domador em sua loja. Ele tem algumas opções, mas ele analisa e ele decide escolher a terceira opção: procurar alimentos para vender. Ele percebe que é complicado ter perdido um tempo valioso cuidando do rataio por tão pouco, então decide se dedicar ao máximo nos próximos dias para se tornar um grande domador na loja de animais. O protagonista decide abrir terras de cultivo e vários locais aparecem para ele. Mas ele não pode ir a um local devido à falta de pontos. Assim, ele se teleporta para a terra de nutrição no nível iniciante. Chegando lá, ele fica impressionado com a beleza ao seu redor. O protagonista recebe um aviso de que só pode explorar aquele local por no máximo um dia e que só pode morrer cerca de 30 vezes. O protagonista começa a analisar todos os itens daquela área e percebe que são fáceis de coletar, então não tem tanto valor. O que o protagonista realmente quer são os itens raros. Ele encontra uma fruta vermelha altamente eficaz no tratamento de criaturas de fogo e corre em direção a ela. Ele só vai atrás dos frutos mais caros da região, não importa o quão difícil seja consegui-los. O protagonista pula em rios, atravessa vulcões e enfrenta dinossauros para obter todos os itens, até mesmo mergulhando no fundo do lago. Pelo menos ele conseguiu tudo o que precisava, e agora sua bancada está repleta dos itens mais raros do planeta. Mudando de cenário, vemos um pássaro de fogo extremamente doente, e todos estão extremamente preocupados com ele. Vemos um rapaz trazer uma série de medicamentos, mas apenas com cheiro, a criatura já pensa em atacá-lo. Eles tentam oferecer minhocas à criatura, mas ela vomita na hora. Ela parece extremamente debilitada até que alguém aparece com a solução. A família tenta impedi-la de entregar a pílula, mas o pássaro corre e toma a pílula da mão da idosa. Sua cor volta instantaneamente, e os idosos ficam extremamente felizes com isso. O rapaz que vendeu a pílula diz que o pássaro irá melhorar assim que ele comer uma pílula do mesmo tipo. A irmã pergunta ao rapaz se eles não estavam alimentando o pássaro de forma errada, mas o cara diz que nunca ouviu tanta bobagem. Ele questiona a mulher sobre o preço e ela responde que foi de apenas 130 por grama. Ambos ficam surpresos com o valor do item e começam a suspeitar de um mercado ilegal. Eles perguntam onde fica a loja e descobrem que é a loja do nosso protagonista. Ele chega na loja com uma expressão séria e pergunta que tipo de substância ele coloca nas rações. O protagonista logo esclarece a situação e afirma que as rações são 100% puras. No entanto, o rapaz continua gritando e difamando a loja, o que faz com que as pessoas ao redor comecem a desconfiar da sua credibilidade. O protagonista começa a se irritar e, ao se levantar, o rapaz tenta socá-lo. Mas acaba quebrando todos os dedos ao atingir o protagonista. O rapaz fica chocado ao perceber a força do protagonista, algo incomum naquela região. De repente, surge uma missão para o protagonista. A loja está sendo acusada e ele precisa reverter a situação. Se conseguir, será recompensado com a exploração de uma ilha de cultivo com mortes ilimitadas por 5 dias. O protagonista decide respirar fundo e reafirma que não há problemas com as rações. No entanto, ele percebe que apenas falar não será suficiente, pois todos estão difamando-o. Então, o protagonista impõe respeito a todos ali, e em seguida, retira uma pílula da água para evitar que alguém invoque uma criatura do atributo água. Isso surpreende a irmã do valentão,
que tenta invocar a criatura. O protagonista explica que é uma fruta de essência puramente azul e que se houver algo errado com a comida, todos saberão, pois a criatura come. Enquanto isso, todos questionam o protagonista. Nesse momento, algo inesperado acontece. Uma explosão ocorre dentro do animal invocado, fazendo com que ele evolua para um nível muito superior. O rapaz fica incrédulo com a habilidade do protagonista de possuir um item tão raro. Rapidamente, ele se desculpa e se curva perante o protagonista. O protagonista não se importa com as desculpas. Ele só quer saber o valor da pílula, fazendo com que a garotinha pague o rapaz. Todos ficam surpresos ao descobrir que o valor dos itens é muito baixo em relação ao que eles entregam. De repente, a loja fica completamente cheia, e o protagonista alcança sua meta. Ele compra a bendita poção. E, mesmo duvidando do efeito devido ao seu tamanho, ele a toma. De repente, ele sente algo como se seu corpo e o universo se tornassem um só. O protagonista absorve aquilo e finalmente se torna um domador, sentindo a energia fluir pelo seu corpo de maneira linear. Ele demonstra sua nova habilidade ao capturar uma mosca com as mãos nuas, mostrando que está em outro nível. O protagonista convoca desta vez o Lago dos Espíritos. Ele decide arriscar tudo o que possui e de repente um raio estranho emerge do portal. Parece que tudo ocorreu bem, mas quando o protagonista vê, é um esqueleto fraquinho. Pelo menos é muito fofo. Nós podemos ver que, apesar de ser uma criatura do ranking demônio, ela possui qualidades muito ruins. O protagonista fica indignado por ter pago um preço tão alto por essa criatura. Ele finaliza a missão e adquire uma habilidade como treinador. Essa habilidade basicamente remove o medo das criaturas e as faz lutar até o limite. Isso é bom para o protagonista, pois no treinamento elas não morrem e o medo pode atrapalhar um pouco. Após a conclusão da missão, rapidamente surge uma nova missão com um objetivo diferente. Desta vez, o protagonista precisa encontrar um animal de estimação de nível médio-alto para o ranking. Se ele conseguir, ganhará um mapa que será útil mais adiante. No entanto, se a missão falhar, ele perderá pontos. O protagonista percebe que isso será um problema, pois o rato tem um ranking médio-baixo e já estava difícil. De repente, o protagonista ouve algo e deixa seu amiguinho na área de cultivo. A garota de antes retorna com uma amiga. Desta vez, o protagonista parece pouco receptivo, como um dono de loja. Ele chama pelo nome dela e a mesma corrige e pergunta sobre o treinamento do rataio. Ele diz que foram apenas exercícios, mas sabemos quais foram. Ele olha para o animal e percebe que ele está tremendo de medo. A mestra do animal percebe imediatamente que ele tem um medo absurdo do protagonista. Mesmo o protagonista não sentindo medo das criaturas que enfrentou, ele ainda é o treinador. Enquanto o protagonista acaricia o animal, a garota fica com medo só de sentir a pressão do protagonista. No entanto, sua amiga diz que o local não inspira confiança e pede que as duas saiam dali. O protagonista, ao ouvir isso, acha um absurdo elas acharem o preço dele alto. Mas a garota entende de uma forma totalmente diferente. Ela vê o protagonista como um ser completamente intimidador. Logo, ela pensa que o protagonista está debochando dela e sabe que o serviço dele foi praticamente de graça. Ela tenta transferir o pagamento por conta própria, mas ele não aceita. Ela tenta novamente, agora com 5.000 de dinheiro, mas o protagonista começará a ficar irritado, achando que ela está debochando dele. Ela fica assustada por ele ter recusado e pede emprestado a quantia para sua amiga. Assim, ela tem sua cartada final. Ela envia 10.000 de dinheiro para o protagonista, mas ele cancela novamente. Desta vez, ela investe todas as suas economias. A garota envia 100.000, deixando o protagonista animado. No entanto, o sistema recusa, considerando o valor abusivo. O protagonista diz que não quer esmolas, apenas quer que digam o que desejam e o deixem em paz. A garota fica emocionada com isso e pede para deixar seu rato ali, especialmente porque ele foi o único que sobrou em perfeita saúde. O protagonista vê isso como uma ótima oportunidade para treinar seu mascote junto com ele. O sistema percebe que o cliente está solicitando um serviço de nutrição e mostra os serviços ao protagonista. Imediatamente, o nosso garoto fica animado.
pois cuidar de um animalzinho lhe renderá até 10.000. Ele informa isso à dona e ela confirma imediatamente, pois é algo benéfico para ela. O protagonista pergunta se ela precisa de algum serviço adicional e oferece tratamento especial para espécies. A garota aceita prontamente, e então o protagonista irá dominar. O sistema percebe que o serviço de cuidado foi solicitado e a área deve ser aprimorada para preservar a reputação da loja. Após todos os preparativos, uma recompensa chega ao protagonista. Se ele falhar, perderá pontos, mas se conseguir cumprir, ganhará uma pílula do poder. A missão basicamente consiste em deixar um animal 2 vezes mais forte do que quando chegou. O protagonista nunca nega um serviço. O protagonista escolhe neste momento o melhor local para o esqueleto treinar, e assim está decidido o prota dentro desta vez, no mundo caótico do espírito da morte, pelo nome já dá para ter uma ideia do lugar. Ao chegar, o prota sente uma fraqueza enorme devido ao odor dos cadáveres, e nesse momento o caveirinha simplesmente morre com uma pisada de uma criatura gigantesca que estava ali. Nenhum deles percebeu, e com um golpe eles foram à base, pelo menos era isso que ele achava. Na família, nosso ratão está forte demais para morrer em um simples ataque. O prota fica extremamente animado com aquilo, e assim a sessão de farm começa. A criatura consegue matar o caveirinha novamente, mas o rato é rápido demais para cair em um golpe tão bobo. Com uma ordem do prota, nosso ratão dá um choque do trovão na criatura, porém não parece ter surtido tanto efeito quanto eles pensavam. A criatura começa a regenerar a parte destruída pelo rato e começa a pegar partes de outros corpos, tornando-se extremamente forte. O prota percebe que não se trata da criatura em si, mas da joia em sua testa. Assim, eles revivem o duo novamente. Desta vez, as criaturas estão com um pouco de medo, e o prota percebe que não tem escolha. Ele saca o livro adquirido no último episódio. A intenção assassina foi ativada. A criatura se prepara para o ataque, mas o protagonista está diferente desta vez. Assim, os dois partem em direção à criatura. Eles continuam morrendo incessantemente, porém a vontade inabalável do prota o faz perceber a real fraqueza da criatura. Assim que o monstro ataca, o rato começa a avançar em sinergia com o que o prota pensa. Ele finalmente encontra o ponto fraco, e ao dar a ordem, o rato destrói todas as partes que mantinham o equilíbrio do monstro, decapitando-o. Vemos que o rato ganhou um novo upgrade de suas habilidades. Enquanto isso, a caveira aparece encantada com a pedra dropada pelo monstro. Naquele momento, o sistema explica que criaturas demoníacas podem comer a própria espécie, tornando-se mais fortes. Assim, nosso caveirinha aprendeu uma das técnicas daquele monstro, Rank Ray. O prota fica extremamente feliz com aquilo, e tem grandes planos para o caveirinha. De repente, uma energia caótica surge, e uma espécie de anjo da morte aparece no local. Ela começa a liberar uma quantidade absurda de energia. O prota tenta analisá-la e percebe que se trata de um monstro de ranking alto. Os tesouros que ela possui devem ser inimagináveis. Antes que possa fazer algo, porém, ela suga a alma do protagonista instantaneamente, devorando a essência de todos. Ele percebe o quanto a criatura é desfavorecida. Apenas olhando para a luz, ela morre instantaneamente. Enquanto ela estava prestes a se retirar, o protagonista tenta novamente se comunicar com ela. Porém, com esse bicho, não tem diálogo. O protagonista volta à base, um pouco decepcionado por não conseguir nem falar com o bicho. Então, decide ir para outro lugar. No entanto, quando ele percebe um exército enorme, ele se depara com o protagonista anterior, e quando ela tenta dizer algo, uma energia assustadora cerca o local, pegando o protagonista de surpresa. A criatura parece curiosa sobre o fato de o protagonista estar naquele lugar e como ele chegou. O protagonista percebe que essa criatura é fortíssima e diz que só estava passeando no submundo, mas logo ele percebe que o grande Lorde não matou nosso garoto por algum motivo. Quais são suas intenções? O protagonista tem um plano genial. Dessa vez, o Lorde pergunta como o protagonista conseguiu se aproximar dele sem ser detectado, e nesse momento, ele decide colocar seu plano em prática. Ele olha para o Lorde, o ser humano mais forte, e caso eles representem uma ameaça, o protagonista terá que eliminar todos ali. Todos ficam abismados com a insolência do garoto e decidem atacar o nosso menino. Porém o Lorde, com o olhar de seus comandantes, o protagonista começa a rir e pergunta para o Lorde se sua consciência não pesa ao matar os fracos. Ainda zomba dele, chamando-o de fraco, fazendo com que o Lorde o ataque.
O rei diz que é um absurdo uma criatura tão fraca ser tão abusada assim. Ninguém nesse reino é páreo para ele. E é aí que nosso protagonista aparece novamente. Todos ficam impressionados com o fato de o protagonista ainda estar vivo. Nessa hora, o Lorde fica verdadeiramente irritado e mata o protagonista queimado com espinhos, pulverizando-o. Não importa quantas vezes ele morra, nosso garoto sempre volta. O Lorde começa a ficar super assustado com a energia que nosso menino está emanando naquele momento, e o protagonista aproveita a oportunidade em que ele se distrai para pegar a joia do grande Lorde do submundo, agarrando-a e sumindo do local. O Lorde fica abismado como um ser tão fraco consegue ter habilidades assustadoras. O protagonista renasce em um local distante, revive nosso caveirinha e entrega a gema do Lorde do submundo. Só com isso, o protagonista já imagina como seu mascote ficará mais forte. Algumas horas depois, um monstro se aproxima de nosso trio e o caveirinha já está totalmente diferente de antes. Uma criatura absurdamente forte aparece no submundo, com um exército enorme. Porém, nosso trio está diferente de antes, apenas com alguns cortes. Apenas o caveirinha dizima todos. E aí vemos que o ranking dos pets já aumentou para um tamanho absurdo. Eles conseguiram abater quase todos os monstros dali. Nesse momento, acontece uma transformação e surge um monstro gigantesco. Mas não há nada que esse trio não possa enfrentar. A protagonista se prepara e consegue repelir o golpe do monstro com um único golpe, deixando-o ainda mais enfurecido. O monstro invoca mãos que tentam agarrar o grupo. Lembra que o tempo está acabando para a missão, e a protagonista percebe que precisa se apressar para derrotar o monstro. O rato ataca o núcleo da criatura com um corte relâmpago, mas o monstro se defende com as mãos. A protagonista percebe que precisa acertar o ponto fraco e ordena que o Hatai use o corte relâmpago para criar uma cobertura de raio. As mãos soltam o Hatai e a energia atinge o corpo do monstro, revelando sua fraqueza. A protagonista ordena que o caveirinha avance e ataque o ponto fraco, finalizando o monstro. Ambas as criaturas sobem para o nível 7. O protagonista pensa sobre como o caveirinha ficou tão forte ao absorver uma parte da pedra e imagina como será quando ele absorver toda a pedra. Informa que a missão foi completada, entregando os itens ao protagonista. Ao chegar no pet shop, o protagonista avalia seu pet e percebe que seu nível subiu de inferior para alto, despertando os talentos do Lorde do Submundo devido à absorção da pedra. Ele fica impressionado e pergunta a Josie se há algo de errado. Ela explica que boa parte de sua força veio da Pedra do Grande Rei. O rato também passou por um grande upgrade, adquirindo a habilidade de invocar os mortos e garras de morto-vivo. O protagonista fica impressionado que uma criatura do tipo raio possa aprender técnicas demoníacas. Enquanto guarda os itens, ele recebe um mapa que foi mencionado no episódio anterior. O sistema explica que o mapa permite absorver energia do domador usando o poder das estrelas. O protagonista percebe que tem um tesouro antigo em mãos e planeja utilizá-lo para ficar mais forte, invocando o mapa da estrela de puro caos. Ele entende o conceito de absorver energia de todos os lugares para aumentar sua coleção, precisando gerar um ciclone para atrair mais energia. O protagonista começa a entender o conceito e tenta captar a energia com as mãos, mas percebe que ela é intangível. Ele consegue concentrar a energia em algum lugar e reproduzir a técnica, encontrando também algumas pílulas originais na embalagem. Ele as consome, sentindo um aumento de energia. Avisa que o protagonista alcançou um nível alto em seu ranking. O protagonista, com habilidades de nível 3, se sente o mais forte do mundo em sua terra, conseguindo isso em minutos graças às pílulas e ao mapa. Enquanto absorve a energia, ele pensa em sua irmã e se pergunta se conseguiria aguentar um soco dela. Mais tarde, é revelado que o protagonista janta com sua mãe, que o avisa para não perturbar sua irmã, já que ela está em treinamento para o próximo exame. Por causa disso, o protagonista se retira do local enquanto sobe pelas escadas. Ele confessa que desejava ter uma conversa sincera com ela, mas decide não perturbá-la devido ao exame. Ao chegar perto da porta, ele percebe a quantidade de energia acumulada no quarto. O protagonista decide espiar e observa que sua irmã consegue reunir energia enquanto lê deitada. Ele fica impressionado com a forma como ela a acumula usando um tipo de vórtice e planeja tentar reproduzi-la. Ele começa a girar a estrela a partir do princípio básico e consegue captar uma imensa quantidade de energia. Enquanto os dois acumulam energia, a irmã acorda e começa a ter dificuldade em absorvê-la.
Nesse momento, o protagonista cria outro vórtice, girando na direção oposta, para atrair uma quantidade absurda de energia para o quarto. Essa cena não foi totalmente compreendida, mas parece que o protagonista está tirando a essência da irmã devido à falta de energia na região. Quando ela percebe a presença de outro mestre de mascotes na região, ela suspeita que algo possa ter acontecido. A intensidade aumenta, e a mãe da garota decide perguntar o motivo dos barulhos que ela estava fazendo, mas a garota afirma estar apenas treinando. O protagonista decide espiar e observa que sua irmã consegue reunir energia enquanto lê deitada. Ele fica impressionado com a forma como ela a acumula usando um tipo de vórtice e planeja tentar reproduzi-la. Ele começa a girar a estrela a partir do princípio básico e consegue captar uma imensa quantidade de energia. Enquanto os dois acumulam energia, a irmã acorda e começa a ter dificuldade em absorvê-la. Nesse momento, o protagonista cria outro vórtice, girando na direção oposta, para atrair uma quantidade absurda de energia para o quarto. Essa cena não foi totalmente compreendida, mas parece que o protagonista está tirando a essência da irmã devido à falta de energia na região. Quando ela percebe a presença de outro mestre de mascotes na região, ela suspeita que algo possa ter acontecido. A intensidade aumenta, e a mãe da garota decide perguntar o motivo dos barulhos que ela estava fazendo, mas a garota afirma estar apenas treinando. Enquanto isso, o protagonista consegue dominar o conceito do vórtice e planeja usá-lo no mapa para poder absorver estrelas reais no pet shop. Ele está concentrado durante o treinamento com o mapa e percebe que alguém finalmente chegou à sua loja. Ele lança uma frase impressionante, mas as garotas interpretam erroneamente, obviamente pensando nas estrelas de poder. O protagonista avisa que o rato foi do ranking 3 para o ranking 7 e vai buscar o animal. Assim que ele chega, sua dona percebe algo estranho, pois todos os seus animais parecem tristes ao vê-la. O protagonista tenta expulsá-la da loja, mas ela fica tentando entender como ele conseguiu criar um vínculo com eles em um curto período de tempo. Sua amiga percebe que o tigre está com uma pelagem linda, agradece ao protagonista por tudo. Ele decide oferecer uma ração para sua fênix, e apesar de espantada, decide levá-la. Mais tarde, as duas decidem testar a verdadeira força do protagonista, e a amiga pede para invocar seu monstro mais forte. A garota não acredita que sua amiga tenha uma criatura de ranking alto do tipo pedra, e começa a pensar se o rataio seria pareado com ela. Com a ordem da ruiva, o rataio avança em direção à criatura de pedra. O pet de pedra realiza movimentos estranhos com as mãos, e diversas pedras são lançadas em direção ao rato, mas ele consegue desviar de tudo com sua velocidade e, chegando perto do inimigo, ambos percebem que os passos rápidos aumentaram novamente. O rato passa pela criatura e corre em direção a Aloli, que já me avisa para não focar nela devido ao seu escudo fraco e a ruiva estar apenas testando a velocidade do seu novo ratinho. A criatura lança suas mãos no chão, e quando o rato se aproxima, ocorre uma explosão. Todos ficam impressionados, pois não sabiam que eram 4 clones. A criatura treinou tanto tempo no submundo que exala a morte de seu corpo. A criatura corre em direção à sua dona e a agarra, criando um enorme casulo ao redor. A ruiva tenta entender como isso foi possível e percebe que finalmente tem uma chance em sua próxima luta no torneio. A ruiva se posiciona prontamente na arena do torneio. Logo em seguida, vemos um dos 10 melhores domadores do ano anterior, Lu Ji, também conhecido como clarividente pelos alunos, que tem como pet um espírito da água, deixando todos impressionados com o nível de sua criatura. Assim que nossa ruiva invoca sua fênix, Lu Ji levanta a mão e entrega a primeira partida, desistindo. Tudo fazia parte do plano dele, mas nossa garota não foi capaz de perceber suas intenções. Ele invoca uma lito-aranha gigante, a criatura perfeita para derrotar a fênix. Ele explica que a fênix é seu maior inimigo e que precisava de uma isca para fazê-la usar a criatura no início. Enquanto ele fala, a fênix dispara uma bola de fogo nele. Porém, é facilmente bloqueada. Mas de repente ele começa a se queimar. É nesse momento que ele percebe que seu inimigo se tornou mais forte do que ele pensava. Com raiva, ele lança vários espinhos em direção à fênix, mas a mestra ordena que ela se concentre apenas em desviar e acrescenta uma dose extra de velocidade para facilitar os movimentos da criatura, permitindo que ela escape do alcance da aranha. A fênix dispara chamas em direção ao oponente, enquanto a aranha invoca um gigantesco escudo de terra,
Depois do ataque, o escudo permanece intacto. O adversário menospreza novamente a Fênix e cerca os oponentes com uma teia gigantesca. A teia começa a se fechar, prendendo as duas ali dentro. Nesse momento, a Ruiva USA uma dose extra de força na Fênix, que tenta soltar as duas, mas parece que nada causa dano na teia. A teia da aranha começa a apertar cada vez mais e corta a Fênix por todos os lados. Sua dona pede para que ela não se mova. Quando o adversário pensou que havia vencido, a Fênix começa a brilhar intensamente e dispara um raio que corta o escudo e a aranha ao meio. Nem o público nem os jurados acreditaram. Nossa querida Fênix acabou de aprender uma habilidade chamada Raio Polar, uma habilidade raríssima. Todos os alunos enlouquecem e a Fênix sobe de ranking. Nem mesmo sua mestra acredita em tudo o que aconteceu, percebendo que a Ruiva tem uma chance real na próxima luta. Naquele momento, ele percebe que o pagamento era apenas para tratar os ferimentos, mas ele também treinou o pássaro. O homem fica extremamente irritado com a situação e revela sua verdadeira natureza. Ele convoca uma criatura do vento, e uma das juradas alerta os outros dois de que aquilo era estritamente proibido. O rapaz ao lado tranquiliza a mulher, dizendo que nada de mal aconteceria. Assim, a batalha finalmente começa. O irmão invoca o demônio para usar uma habilidade, mas a criatura o ignora, parecendo não fazer nada que ele ordene. A mestra da Fênix, antigamente da família, usa várias bênçãos em sua Fênix. Quando ela se prepara para atacar, o demônio olha para a criatura e a domina, enquanto a jovem fica assustada com a velocidade. O demônio decide atacar a jovem, desferindo vários golpes em seu corpo, e a jurada questiona o diretor sobre o motivo do monstro não ter parado. Então eles percebem que o domador desmaiou ao invocar a criatura. Eles criam um escudo para se defender, e quando o juiz envia o pássaro para proteger a jovem, uma energia caótica surge. Todos ficam surpresos com o retorno do Rataio, agora mais forte do que nunca. O demônio parte para cima do duo, lançando várias lâminas de vento, mas dessa vez o rato está muito preparado. Ele invoca um morto-vivo e todos ficam loucos. O rato se tornou até um necromante nessa situação. Antes que a jovem perceba, o espadachim da morte já defendeu todos os ataques do demônio. Agora, com sua mestra em segurança, eles enfrentarão a verdadeira besta. Uma grande quantidade de energia se acumula de ambos os lados, resultando em um choque no centro da arena. Nem mesmo sua mestra acredita no que está acontecendo. Em apenas alguns segundos, o grande demônio está partido ao meio. Enquanto a equipe tenta curar a criatura do vento, o nosso rato ativa suas garras. Ele não está brincando. O juiz ordena que a divina suavize o rato, mas quando ela se aproxima, o rato emite uma carga poderosa, acertando a ave em cheio. Ele percebe que seu pássaro foi atingido e não consegue entender como um rataio poderia acertar uma criatura divina de rank 7. O que ele não sabe é que nosso rato também é rank 7. A criatura fica furiosa e cria um ciclone para atacar nosso rato, mas ele não recua e vai para cima com toda a sua energia se espalhando pelo local. Sua dona fica impressionada com a transformação do rapaz e sente um grande orgulho. Ela chama carinhosamente nosso querido rato de volta, e ele corre em direção a ela, resultando em uma cena bonita. Até mesmo o juiz fica impressionado com o fato de o rataio não ter perdido o controle, mesmo naquela situação. Com isso, sai vitoriosa do torneio. Enquanto isso, vemos o Protave assistindo a vídeos dos outros domadores neste mundo, o que o faz entender por que todos são tão fracos. Isso explica a evolução absurda que o rataio teve durante o tempo que passou com o protagonista. De repente, um carro para em frente à loja de animais. Agora ele é chamado até de mestre. Ele pergunta se o Prota tem algo diferente para ele desta vez, e também questiona sobre sua mão. No entanto, ele exibe sua mão da forma mais extravagante possível, e diz que resolver aquilo é fácil para um homem rico. Ao saber que ele é rico, o protagonista oferece os itens mais caros da loja. Os dois ficam impressionados com o valor das ações, e o protagonista manda que eles saiam se não forem comprar nada. O humano se desculpa e diz que veio por outro motivo. Ele precisa urgentemente da ajuda do protagonista. Ele explica que uma fenda estelar surgiu, e os guerreiros mais fortes que tinham foram emboscados, resultando na perda de uma besta de sangue raro. O protagonista recebe uma missão secundária para encontrar a criatura perdida. Chegando na base, eles chamam o capitão para encontrá-los. São apresentados ao Fan, ao rapaz de cabelo azul e ao Ling, o loiro. O soldado diz que é um prazer conhecer o jovem que o riquinho tanto mencionou, supondo que ele já seja velho.
O protagonista corrige e diz que tem apenas 18 anos, deixando todos chocados. O soldado pergunta sobre sua academia, mas o protagonista diz que é autodidata, causando ainda mais medo. O protagonista decide mostrar seu poder, e o soldado começa a menosprezá-lo, mas o fã o interrompe. Com toda aquela energia caótica, surge o esqueleto mais forte que eles já viram. Todos ficam chocados, mas por parecer uma criatura aparentemente fraca, todos ficam decepcionados. O riquinho cobra o protagonista, fazendo a dupla demonstrar seu poder. Com apenas o movimento de sacar sua espada, todos sentem o tremor antes mesmo de verem o esqueleto deformar o ambiente. No quartel, o protagonista finalmente se registra para a missão, realizando a coleta da biometria. Após ler tudo, ele é oficialmente registrado como explorador. Em seguida, são guiados para um armazém do exército, onde o protagonista fica impressionado ao ver que até mesmo o satélite Star acabou ali. É realmente um inventário para eles. O protagonista decide escolher um item enquanto examina tudo e opta por uma disquete. Todos começam a rir dele, mas o capitão percebe que o protagonista fez essa escolha porque não precisa de nada, já possui a força necessária. Aproximando-se da fenda, o riquinho explica que todos os perigos naquela região estão na categoria B e há criaturas demoníacas presentes. O protagonista fica animado com o fato de o esqueleto ser capaz de absorver mais almas. Ao chegarem ao local da fenda, são apresentados a Lincoln, um respeitado explorador do exército. Ele cumprimenta o capitão e percebe que o próprio capitão ignora quando pergunta sobre o protagonista. Lincoln vai direto ao ponto e deseja saber o que aconteceu naquela área. O capitão fica indignado e tenta menosprezar o protagonista, insinuando que ele é fraco. Mas o capitão explica que o protagonista possui um conhecimento extraordinário sobre os mascotes. Enquanto o capitão fala, ele sente o olhar do protagonista sobre ele, o que apenas aumenta sua irritação. A equipe se dirige em direção à fenda estelar e, ao atravessá-la, segue caminho em direção à floresta em busca do pet raposa que está desaparecido. Enquanto o pássaro sobrevoa, consegue encontrar um rio, e o grande explorador da medalha de prata libera a equipe em direção ao local. Chegando lá, avista algo com seu binóculo e acredita ter encontrado um antigo, provavelmente no nível 5. Ele entra em posição para atacar a criatura, mas o protagonista questiona se ele tem certeza de que se trata realmente do antigo. O capitão aparentemente não gosta de ser questionado e pergunta se o protagonista está duvidando dele. O protagonista, compreendendo a situação, explica que os antigres quase não bebem água e se hidratam comendo pequenos insetos. Além disso, levanta a questão da temperatura e do fato de eles hibernarem nessa época do ano. O riquinho pergunta novamente se é realmente um antigo, e o soldado confirma mais uma vez. Assim, o soldado ignora o protagonista e ordena que seu pet ataque a criatura. Porém, quando tem a chance de olhar de perto, percebem que a criatura está zumbificada, e no momento em que o pet a ataca, revela-se uma fera espiritual. O protagonista pede para soltarem a criatura antes que seu pet morra, mas o soldado se recusa a acatar ordens de alguém abaixo dele. A criatura libera uma toxina que acaba matando o pet. Quando o capitão pergunta sobre o significado de fera espiritual, o protagonista explica que são criaturas de pelo menos grau 7 que fingem ser fracos para atrair presas. Além disso, há o fato de haver uma criatura anímica em simbiose com ela. Quando o riquinho pergunta sobre a fera, o protagonista explica que onde houver uma fera espiritual, sempre haverá uma fera anímica junto. Nesse momento, a água começa a brilhar em um tom de vermelho rubi, revelando que não é água, mas sim sangue, desencadeando o despertar da fera anímica de sangue. O soldado fica paralisado diante do monstro, e o protagonista ordena que todos fujam, pois é impossível enfrentar uma criatura de grau 9 naquele momento. A criatura tenta capturar o protagonista e o moco, mas a equipe invoca seus pets para ajudar na fuga. O protagonista pede ao Liande para preparar uma rota de fuga, mas o soldado diz que há apenas duas opções: pela floresta que está livre ou pelos picos montanhosos. O soldado de cabelo azul percebe que não há muita escolha e decide perguntar ao protagonista sobre a melhor opção. O protagonista responde prontamente que devem seguir para o leste, em direção à região dos picos. O de cabelo azul pergunta se ele tem certeza absoluta, pois suas vidas dependem disso. O protagonista garante que confiem nele e sigam nessa direção, mesmo sem concordar com o prota. Assim, seguem o conselho do protagonista e avançam em direção aos picos rochosos. O soldado informa ao capitão algo muito importante. Todas as criaturas perigosas da área fugiram. Quando o capitão finalmente olha, percebe que a criatura não está mais o seguindo. O soldado pergunta o motivo dela ter parado de persegui-los,
E o protagonista explica que ela não gosta de caçar e prefere usar a fera espiritual como isca. Além disso, a região montanhosa é estreita, dificultando sua passagem. E eles não são apetitosos para ela. O capitão olha com desprezo para o soldado, dizendo que não é culpa dele saber sobre as feras límicas. Em seguida, o soldado informa ao capitão que estão chegando ao local onde a raposa desapareceu. Porém, há um grande problema no fim do desfiladeiro. O protagonista ouve isso e pede que o Malcolm entregue o equipamento de visão noturna, o que é feito com muita relutância. Assim que o protagonista conecta o dispositivo, percebe que há uma criatura aterrorizante no final do desfiladeiro. O protagonista informa sua equipe que se trata de um espectro da morte adulto. O capitão expressa sua preocupação sobre os possíveis problemas decorrentes da eliminação da criatura pelo Prota, mas este tranquiliza a equipe, convocando o Caveirinha para o combate. Com um único golpe de sua espada, o esqueleto acaba com a criatura, deixando todos aterrorizados com sua imensa força. Enquanto isso, Malcolm fica extremamente irritado com o Prota, devido ao reconhecimento recebido por todos. Chegando ao final do pico, o capitão menciona que a montanha à frente abriga uma criatura de alto nível, sendo um dos lugares mais perigosos que ele já enfrentou. No entanto, o Prota não parece preocupado com isso, e instrui o restante da equipe a vasculhar em busca de pistas sobre a raposa. Depois de muito tempo de busca, um pet macaco chama a atenção da equipe ao encontrar uma pista. Quando o riquinho vai conferir o que o macaco encontrou, descobrem que se trata de uma braçadeira. O Malcolm mal analisa e identifica que é uma braçadeira de capitão pelo material, o que gera temor em todos sobre o tipo de monstro presente naquela área. O Prota pede a braçadeira para analisar. O soldado reluta, mas acaba entregando a braçadeira ao protagonista, zombando dele por não saber nada sobre o assunto. Após muita hesitação, o soldado ameaça matar o Caveirinha do protagonista se ele continuar incomodando. Em seguida, joga a braçadeira no chão, criando um clima tenso na equipe. Ao pegar o item, o Prota percebe um forte resquício de energia negra, o que o leva a suspeitar da presença de uma criatura ainda mais poderosa do que o espectro naquela região. O capitão decide questionar o Prota, mas este afirma que a ferida é antiga e que não há nada que ele possa descobrir com aquele item. Nesse momento, o Malcolm começa a rir e zombar do Prota, mas ele não deixa barato e avança em sua direção, desferindo um soco no Lincoln. Todos ficam chocados com a atitude do protagonista, e o marrento começa a gritar com ódio para o protagonista. Ele desembainha sua espada e quando tenta matar o protagonista, uma figura sombria assume uma posição, colocando a lâmina no pescoço de Malcolm. A pessoa alerta o soldado atrás para que o esqueleto abaixe a arma e o próprio questiona por que o poderoso soldado de espada de prata não se rende primeiro. O riquinho pergunta ao protagonista sobre o motivo de seu ataque, mas ele simplesmente responde que Malcolm estava atrapalhando seu caminho, assim como o do Caveirinha. Ele ameaça executar o vilão ali mesmo. O soldado logo percebe a intenção assassina do protagonista e percebe que ele tem poder para matar todos ali. No entanto, Malcolm ainda não percebeu isso e pergunta ao protagonista se ele não tem medo da morte. Nesse momento, o capitão contém o soldado e diz que ele será responsabilizado por sua atitude. Enquanto isso, o riquinho diz ao protagonista que é praticamente um tabu atacar os colegas de equipe, pois isso poderia resultar na morte de todos ali. Ao responder, o protagonista afirma que isso é irrelevante e que carregar o peso morto é centenas de vezes pior. Ele acredita que a melhor opção seria matá-lo ali mesmo. Ele percebe que o protagonista não está brincando e decide baixar a espada. O protagonista diz que assumirá a missão e pergunta se o vice-comandante concorda. No entanto, o vice-comandante afirma que não tem poder sobre isso. O capitão adverte o garoto e reconhece sua força de vontade, mas alerta que ele será responsabilizado se fizer algo errado. No entanto, em particular, ele confia totalmente no protagonista e o encoraja a seguir seu plano, apenas pedindo que ele tome cuidado com as segundas intenções de Malcolm. O protagonista compreende a situação. De repente, uma intensa luz vermelha emerge no céu. O capitão decide ir diretamente ao local de origem dessa luz. Ao chegar lá, eles veem 2 soldados gravemente feridos e uma criatura gigantesca atrás deles. A criatura emite um rugido que deixa ambos desnorteados, enquanto desfere ataques contra eles. Suas criaturas servem como escudo para proteger seus mestres. Mas um dos ataques acaba acertando o soldado. De repente, eles se deparam com a equipe do protagonista. O soldado informa que há um esqueleto demoníaco tentando matá-los ali. Quando o capitão olha, a criatura está bem à sua frente.
Eles decidem resgatar todos os feridos, e nesse momento Malcolm empurra o protagonista do lobo, querendo que ele seja morto pela criatura. No entanto, uma das pessoas resgatadas acaba caindo junto. O protagonista tem pouco tempo para reagir e só consegue ver aquela imensa pata vindo em sua direção. Felizmente, o subcomandante chega a tempo para salvá-los. O protagonista pede ao comandante que encontre um local seguro. Enquanto fala, o comandante percebe que ele nem sequer se importou por quase ter morrido. O capitão pergunta sobre os membros decepados e os mascotes mortos encontrados no caminho até ali, que pertenciam à sua equipe. O soldado responde prontamente que eles são os únicos sobreviventes no local.